Swap de pistão. Então, o que acontece, pessoal? Em continuação, se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, assiste os outros vídeos de swap nesse mesmo canal aqui, que você vai começar a entender. Eu estou fazendo uma certa pesquisa aqui, estou tendo uma ideia, né? Nosso canal aí, ideia e projetos, né? Uma ideia não é nada se a gente não colocar em prática, ou pelo menos estudar para tentar colocar ela em prática, tá? Então, nesse sentido aí, o que acontece? Eu posso chegar aqui, eu estou querendo fazer o motor do meu Gol. O motor do meu Gol é um EA111. Na prática, o pessoal fala que não dá para fazer nada. Só que eu discordo disso. Eu acho que dá pra gente fazer bastante coisa aí. Inclusive, daria pra gente pegar aqui e aumentar o diâmetro do pistão. Para isso, seria um swap de pistão. Swap, a palavra ao pé da letra, se você colocar aí no Google, né, o tradutor, é uma palavra bonita para você, que significa troca, tá? Bom, no nosso caso aqui, é o seguinte, eu estou querendo aproveitar o próprio bloco do EA111, não quero trocar bloco, tá? E eu quero trocar só pistão. É uma situação que eu coloquei aqui, certo? Poderia trocar outras coisas, mas vamos focar só no pistão. No caso do EA111 aqui, ó, ele tem diâmetro de 67,11, o curso de 70,6, o pino de 17 milímetros e o KH, que é a altura do centro do pino até a cabeça do pistão, de 23,27 menos 1,2. Esse menos 1,2 aqui é a cavidade que você tem na cabeça do pistão. Então, a profundidade mais baixa que você tem lá normalmente é uma cavidade convexa, tá? Então, se você medir o ponto mais baixo lá, vai dar 1,2 milímetros, ok? Pesquisando isso aqui, ó, eu fui, conforme esses dados aqui eu fui tirando da tabela Mali. Conforme eu fui pesquisando lá, comecei pela família Volks, né, para ver se algum desses outros pistões da própria família Volks dava certo para eu estar colocando no EA111. Infelizmente, da própria Volkswagen não consegui achar nenhum que desse certo no bloco. Ainda, pode ser que eu não tenha procurado direito, tá? Mas enfim, o que eu achei por enquanto aqui, ó, é o seguinte: esse pistão da Renault. Esse pistão Renault aqui é do motor mais moderno, tá? Então esse pistão aqui promete muito. Provavelmente é aquele pistão com tamanho de saia diferente e também com as saias grafitadas. Isso dá uma diferença legal na performance do motor. Esse motor aqui, ó, é o motor 1.0, 12 válvulas de 3 cilindros. Então são esses motores mais modernos mesmo. O diâmetro do pistão é de 71 milímetros, certo? O pino de 18. O meu pino original lá, genuíno, né? O pessoal gosta de falar agora genuíno, é uma frescura danada, né? Mas enfim, ó, é de 18. Então eu vou ter que trocar a bucha da biela, certo? Então vou ter que fazer essa troca. O KH, esse aqui é 24,40 mais 1,6. Então esse pistão aqui é um pistão cabeçudo. Ele sai 1,6 milímetros. Provavelmente ele tem um domo assim em cima dele, ou tem algum desenho lá que fica para fora dessa face 1,6 milímetros. Então a gente vai ter que arrancar esse 1,6 milímetros no torno, certo? Então você coloca no torno lá. Para tornear pistão, você de jeito nenhum você pode colocar no meio das 3 castanhas, tá? Tem uma forma específica de você estar torneando isso aí, porque senão você amassa a saia e não centraliza direito. Enfim, para tornear pistão não é simplesmente colocar no meio das 3 castanhas e apertar, não. Tem um jeito lá especial. Quem sabe um dia que eu faço um vídeo falando sobre isso aqui. Então você pega aqui, ó, 1,6 milímetros, você vai ter que arrancar isso aqui, vai ter que arrancar mais 1.2, 1.15, 1.13, né? 1.13. 1.13 você vai ter que tirar aqui para chegar na 0,27 milímetros. Então, calcular direitinho. Lembrando, o pistão não pode passar da face do bloco. Eu estou projetando tudo aqui, estou pensando de um jeito de esse pistão não extrapolar
a face do bloco, beleza? Ou então eu poderia usar aqui, ó, um outro pistão, esse outro aqui que eu listei verde também, que é o pistão Fiat, o Fiat Fire, né? 1.4. Esse pistão aqui, o diâmetro dele é um pouco maior, já é de 72 milímetros. Então tem que verificar, tem que conferir mais uma vez lá a parede do cilindro do bloco para ver se vai dar certinho, tá? E aí você tem aqui, ó, o pino 17,974, vai ter que trocar também essa bucha, arrumar uma bucha para estar colocando lá na biela, isso para a gente estar utilizando a mesma biela do EA111. Então você vai usar a mesma biela do EA111, se você só vai trocar pistão, pino e bucha, tá? Nessa situação. E aí você tem o KH 26mm, ele é maior um pouquinho. E você tem aqui menos 6,25. Então esse pistão aqui, embora ele tenha o diâmetro maior, eu acredito que por enquanto é o que vai dar mais certo, porque esse 6,25 provavelmente é uma cavidade negativa, é uma provavelmente em formato de bacia, tá? Então você tirando 3 milímetros aqui, né? Por volta de 3 milímetros, tá? Você vai ficar na mesma altura do pistão do EA111 com o diâmetro de 72. Então esse aqui é o candidato melhor para a gente estar colocando, fazendo um swap de pistão, tá? A troca de pistão por um pistão maior utilizando o mesmo bloco. Eu fiz umas continhas aqui, ó. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o diâmetro lá, né, de 72, que vai dar 7,2, né? E fazer a conta com o mesmo virabrequim e tudo, a gente não vai trocar, né? Mesma biela, mesmo virabrequim. Ó, se eu colocar a medida original aqui, ó, que é 6,711, a cilindrada lá, ó, vai ficar 999, tá? Meu, esse negócio de motor 1000 é coisa do Brasil, tá? Isso aí, se você... Eu já conversei com vários caras especialistas nessa área aí, mas por que motor 1000, tal, aquela coisa? Legislação, imposto, né? Invenção de político isso aí, tá? Então o que que acontece? Para você pagar um imposto menor na fabricação dos carros, as montadoras optam por essa cilindrada 1.0, tá? Até hoje é coisa de brasileiro mesmo, porque se você tecnicamente, se você for avaliar, e vocês sabem também, né? Tem motor 1.6, 1.4, 1.5 que é mais potente, obviamente, porque você tem uma cilindrada maior e que gasta até menos do que um motor 1.0, tá? Tem muitos motores assim. Então, para você ter uma ideia de como que é isso, que é puramente uma questão de lei, tá? Incentivo. Voltando aqui, né? Então, com a cilindrada, o diâmetro original, eu vou ficar com 999 cilindradas aqui. 999 centímetros cúbicos, mililitros, ok? Agora, se eu colocar aqui, ó, 7,1, que é no caso desse primeiro pistão aqui, ó, que é no caso desse aqui, que é 71, certo? 7,1 por quê? Porque eu já estou transformando 71 milímetros em centímetros, tá? Só correu uma casinha lá. Então eu vou ficar com 1118 cilindradas, centímetros cúbicos, que fica próximo aí de 12% a mais de cilindrada de deslocamento. Esses 12%, obviamente, se eu vou ter um funcionamento, um torque maior e uma potência maior também.
nessa ordem aí, mais ou menos de 10%, tá? Não é linear isso. A conta depende de outras coisas. A conta da potência vai depender principalmente de taxa de compressão, de outros fatores aí. Mas levando em consideração só cilindrada, sem, vamos supor, eu vou colocar o mesmo cabeçote com a mesma taxa de compressão, tudo certinho, só a cilindrada que é 12% maior. Provavelmente você vai ter aí por volta de 12% a mais de torque, 12% a mais de potência. Agora, se eu colocar aqui o 7,2 aí, ó, daí já pula para 15% a mais de torque e potência. Isso é muito bom, tá? Então, isso pode dar uma diferença legal. Pessoal, é isso que eu estava querendo mostrar para vocês, certo? O estudo que eu estou fazendo aqui, estou preenchendo cada vez mais essa planilhinha. A ideia é utilizar isso aqui para qualquer motor, tá? Então, se você tem um Opalão, 6 caneco. Ah, vou colocar pistão original GM e tal. Será que não tem um pistão melhor para você colocar lá, com toda essa evolução que a gente teve? Diâmetro próximo tal, que vai encaixar na biela, aquela coisa toda. Será que não tem? Pensa nisso. Sem dizer que taxa de compressão também é outra coisa. A taxa de compressão original do Opala, que saiu lá atrás, na década de 80, na década 89, 90, a gasolina era outra, cara. Não tem nada a ver com a gasolina que hoje a gente tem aí 27% de etanol, tá? Então, a octanagem do combustível mudou significativamente. Você pode colocar, se lá atrás, na década de 80, eles tivessem um combustível desse, com certeza a montadora ia estar fazendo esses motores com outra taxa de compressão, tá? Por quê? Porque o combustível muda as características, tá? Pensando nisso, eu também estou pensando nesse negócio aqui de fazer um swap de pistão, certo? Pretendo fazer um outro vídeo aí falando só sobre essas características de pistão também. Vamos ver aí na hora que isso é de acordo com a nossa vontade, né? O pessoal que faz vídeo aí sabe como é que é. De vez em quando tem dia que bate vontade de você fazer isso, tem dia que você não está querendo, tá? Então vamos ver, dando certo aí eu vou fazer um outro vídeo falando sobre pistão também, ok? Abração, valeu, até mais. Se curtiu, dá um joinha aí. Se não curtiu, paciência, abração do mesmo jeito. Seja feliz. Ah, não concordo com isso, com misturar peça aí. Seja feliz também, tá? Enfim, eu acredito que o conhecimento técnico que a gente tem de tolerância, se você domina a metrologia, não tem por que você ter medo disso. Se você entende exatamente como que o pistão funciona, a folga, aquela coisa toda, não tem por que você não trocar um pistão por um pistão mais evoluído, tá? A mensagem principal que eu gostaria que vocês entendessem aí seria isso. Se você vai aceitar isso ou não, já é outra conversa. Abração, pessoal. Até mais, então.